Bom dia, abençoado e abençoada, seja bem-vindo ao nosso canal Acorda Terra. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu já te peço um favor, se inscreva nesse canal, aqui nesse ícone, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém essa mensagem que é muito importante para que essa mensagem vá mais longe. Você vai me ajudar nisso. Hoje nós vamos falar a respeito da autoridade que o Senhor nos dá sobre os espíritos malignos. Venha comigo, bora! No Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 7, nós vamos ver Jesus chamando os seus 12 discípulos e dando a ele uma instrução para que eles fossem anunciar o reino e ele vos deu a autoridade. O texto inicia dizendo assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Total dependência do Senhor. Queridos, quer ter autoridade sobre os espíritos malignos? Claro, se submeta ao Senhor e seja totalmente dependente dele. Nos outros versículos ele vai dar a instrução aos seus discípulos. Lá no versículo 12 ele vai dizer: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Querido, a autoridade que o Senhor nos dá sobre os espíritos malignos é algo que não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Senhor. A autoridade hoje que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, no Espírito Santo de Deus, na palavra do Senhor. É a autoridade que o Senhor nos dá para que possamos pregar o Evangelho, não apenas com palavras, mas também com poder, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2. E nós vamos ver que os espíritos malignos eram expulsos pelos discípulos na autoridade que o Senhor Jesus delegou a eles. Então eles saíram a pregar o Evangelho. Note, queridos, que João inicia o seu ministério dizendo para o povo se arrepender, porque era chegado o reino de Deus. O próprio Jesus inicia o seu ministério dizendo para o povo se arrepender, porque era chegado o reino de Deus. E o Senhor envia os 12 discípulos para uma missão, e a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor nos dá autoridade para expulsar espíritos malignos, para curar enfermidade, todo tipo de enfermidade. Não está especificando aqui uma enfermidade, mas ele deu autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Então os discípulos, eles ouviram do Senhor essa instrução e eles foram. E hoje eu quero dizer para você, meus queridos e minhas queridas, que essa autoridade que o Senhor delegou aos discípulos, hoje ele delega à sua igreja, a nós que somos o seu povo. Eu quero contar para você algo que aconteceu comigo essa semana, de quarta-feira passada. Estava voltando do trabalho e tinha uma moça querendo se jogar da ponte e um rapaz a segurava ela. E eu, do outro lado da pista, perguntei o que estava acontecendo. Ele falou que aquela moça queria se jogar. Então eu corri e fui lá ajudar aquele rapaz que já estava sem força de tanto segurar aquela moça que queria se jogar de qualquer forma daquela ponte. Então eu comecei também a ajudar ele, segurando aquela moça para lá e para cá, e ela com muita força querendo se jogar. Então eu discerni que aquela moça não precisava de força humana para segurá-la, mas o que ela precisava era do poder de Deus, que pela graça e pela misericórdia do Senhor estava ali comigo, porque o reino de Deus está aqui e nós temos a autoridade no nome de Jesus. Então eu coloquei a mão na cabeça daquela moça e comecei a orar por ela, repreendendo aquele espírito de morte, repreendendo aquele espírito maligno que estava sobre a vida dela, que queria tirar a vida dela. Então aquela moça se acalmou e eu perguntei para ela: você ainda quer se jogar dessa ponte? E ela disse não. E eu fiz uma oração com ela para ela receber
o Senhor Jesus no seu coração, e foi o tempo que o corpo de bombeiro chegou, colocou ela numa maca ainda muito agitada e levou ela para o hospital. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é o mesmo poder. O Senhor não muda, Ele continua dando poder e autoridade para os seus discípulos, para expulsar demônios e para curar os enfermos. Mas o interessante é que lá em Lucas capítulo 10, o Senhor nos manda, assim como Ele mandou aos discípulos. Os discípulos se maravilharam porque os espíritos estavam se submetendo ao nome de Jesus. Mas o Senhor disse para eles: não se alegre porque os espíritos se submetem, mas se alegre porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Querido, se alegre no Senhor, porque quando nós confessamos a Jesus, o nosso nome está escrito no céu. O Senhor te dá poder, o Senhor te dá autoridade, mas se alegre, se regozije por aquilo que o Senhor fez na tua vida. Colocou o teu nome no céu, onde nós estaremos com Ele eternamente. E isso é maravilhoso. Por isso, você tem autoridade, mas não se esqueça, melhor é ter autoridade e ser filho e ter o nome escrito lá no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Acorda, terra!